Assalamu alaikum, meus caros ouvintes, e sejam muito bem-vindos ao História Islamicast, o podcast da página História Islâmica. Já faz um bom tempo que eu venho querendo abordar esse assunto e muita gente me pergunta, com os recentes acontecimentos do Irã, agora que uma moça, a Mahsa Amini, foi morta numa abordagem policial sobre a questão do uso compulsório do hijab dentro da República Islâmica do Irã e por que, digamos assim, ainda há países que obrigam o uso do véu da mulher, como a religião islâmica enxerga isso. Muitas pessoas têm dúvidas a este respeito. E é sobre isso que eu vou tratar hoje. Lembrando que esse não é um assunto que eu particularmente gosto de entrar, porque ele envolve certos pódios morais. E o que é que eu quero dizer com pódios morais? As pessoas defendem uma posição contrária ou a favor nesse assunto, sempre partindo do pressuposto de que elas são necessariamente o lado moral, o lado certo, o lado acima de tudo, acima da lei, acima de todos os padrões existentes, correto nessa questão. Então, por isso que é muito chato debater esses assuntos e eu particularmente não gosto, mas são necessários, obviamente, porque eles estão aí, são fato dado e as pessoas precisam, digamos assim, sempre estar discorrendo a este respeito e sobre o tema. Primeiramente, o que é o véu? O que é o hijab? A maioria das pessoas se perguntam bastante o que é o hijab, o que é o véu que as mulheres muçulmanas usam, por que ele é mandatório em alguns países, a gente vê que muitas mulheres utilizam, o porquê que as pessoas usam véu até hoje e por que as mulheres muçulmanas usam véu. Bem, no Alcorão Sagrado, o livro sagrado da religião islâmica, do Islã revelado ao profeta Muhammad na gruta de Hira, ele, digamos assim, recomenda o uso do véu. Ele faz uma injunção divina, ou seja, o Alcorão, que é uma carta de Deus à humanidade, não é um livro como a Bíblia, que as pessoas estão acostumadas aqui no Ocidente, que é basicamente um livro de histórias e exemplos, digamos assim, é um livro muito mais da terceira pessoa, é um livro todo na terceira pessoa do singular, no qual Deus se dirige à humanidade, como uma grande carta divina. Deus recomenda que as mulheres cubram o colo, ou seja, a região ali do peitoral, com os seus véus. É isso que o Alcorão fala a respeito do véu. Então muitas pessoas podem ser levadas a acreditar que, então quer dizer que a mulher muçulmana precisa só estar com o peito coberto, porque o Alcorão não diz em momento algum cubra sua cabeça com seus véus e sim o seu colo. Mas, obviamente, na exegese, na hermenêutica do texto, as pessoas precisam entender o contexto social, e assim que os sábios, os ulemás, digamos assim, os teólogos e juristas muçulmanos entenderam ao longo dos séculos é que o costume da Arábia, pré-islâmica, era o uso do véu, isso costume comum, digamos assim, das pessoas comuns, era o uso do véu só na cabeça e os peitos, os seios ficavam à mostra. Era um costume árabe pré-islâmico andar com os peitos de fora e o foi muito depois da ascensão do Islã, ou seja, todo mundo andava de topless. E a gente tem décadas e décadas após o profeta Muhammad, o Imam Malik, que era, enfim, o fundador da escola jurista malikita, reclamando que as mulheres ainda andavam com o peito de fora nas ruas de Medina, basicamente como os indígenas em algumas tribos hoje ainda no Brasil andam com o peito de fora, cobria-se a parte de baixo do corpo, das partes íntimas, com uma grande canga, como se fosse uma tanga, e as partes de cima ficavam à mostra e a cabeça era coberta, mas o peito sempre ficava de fora. As pessoas podem achar que isso é uma moda muito comum, mas no mundo clássico temos diversas culturas que mostrar o peito, mostrar os mamilos femininos não era uma espécie de tabu. Então essa era a moda na Península Arábica. Se você for para a Jordânia, e for visitar os antigos palácios dos califas omíadas, que graças a Deus continuam extremamente bem preservados para estudos historiográficos, você vai encontrar diversas estátuas, porque os califas omíadas, eles mantinham no seu acervo privado estátuas que eles construíam, e pinturas mosaicas nas paredes dos palácios, onde mostram como as mulheres se
vestiam e é exatamente assim. Era basicamente uma toalha, né, enrolada na cintura para cobrir a parte do joelho e vaginal, né, considerado, digamos assim, um tabu social de ser exposta, e o peito de fora. E as pessoas continuaram usando isso mesmo após a ascensão do Islã, né? Então o Alcorão, ele na revelação recomenda que as mulheres também cubram o colo para os seus véus. Então, de modo geral, os ulemás, né, os sábios e eruditos islâmicos, eles chegaram, obviamente, à conclusão de que a mulher deveria cobrir a cabeça, o colo e o resto do corpo, sem ser obrigatório o uso do véu no rosto, e essa seria, digamos, a roupa da modéstia da mulher muçulmana. Mas isso não é de forma alguma uma relação de opressão masculina com relação à mulher, porque o segmento da religiosidade islâmica, ela é pessoal, digamos assim. O véu, ele é um adorno, digamos, de piedade pessoal, da mesma forma que o homem também tem, né, o seu véu, a aura do homem, como é conhecida, que é acima do umbigo e até abaixo do joelho, é menor do que a mulher por motivos, obviamente, também ligados ao social, né? Os homens necessitam, por obrigação islâmica, trabalhar de formas que a mulher não é obrigada a trabalhar. Então, mais partes do corpo deles, por serviço braçal, etc., precisam estar, às vezes, à mostra por essa questão. Mas o homem muçulmano que usa sunga ou que usa bermuda quando vai à praia, ele está desobedecendo a lei islâmica com relação à modéstia masculina também. Existe uma modéstia masculina e uma modéstia feminina dentro do Islã, que é exigida do fiel, ou seja, exigida do muçulmano, mas uma é diferente da outra. Mas elas existem, tanto para homem, existe, digamos, o hijab do homem e o hijab da mulher, né? O véu do homem e o véu da mulher são diferentes por questão dos papéis que ambos ocupam na sociedade, mas ambos existem. Então a gente tem a obrigatoriedade do uso do véu no Islã. Não é opcional, no sentido de a pessoa pode escolher usar ou não usar e isso é espiritualmente considerado igual no Islã. Não. Se a mulher não usa o véu no Islã, ela está basicamente entrando na mesma categoria de homens que não rezam ou pessoas que comem algo proibido ou, enfim, fazendo coisas que a religião não considera correto. Porém, a questão da forçação ao uso do véu é um tema de debate dentro da tradição muçulmana. É a mesma coisa de forçar as pessoas a rezar, forçar as pessoas a fazerem coisas que a religião manda, digamos assim, por ser considerado parte da maslaha, do bem público comum, e o quanto o Estado deve, digamos assim, atuar nessa questão e ser, digamos, imperativo nisso aí. O quanto disso é considerado o bem comum. E ao longo da história, os estados muçulmanos e a teoria política islâmica sempre vai abordar essa questão de diversos modos. Mas, de modo geral, a mulher muçulmana tem, né, no Alcorão, o hijab, o uso do véu, como obrigatório. Não é o cobrir do rosto, que é o niqab, né, ou a burca, mas o cabelo e o colo, né, por uma injunção corânica, por estar presente no Alcorão sagrado, ser, digamos assim, uma questão obrigatória, e a mulher, ela precisa utilizar isso, se ela quiser, obviamente, obedecer às ordens divinas. Muitas mulheres muçulmanas não usam o hijab, não usam o véu, e isso não é considerado apostasia no Islã. Ou seja, se a mulher não usa o véu, não significa que ela deixou de ser muçulmana. E isso leva, né, algumas muçulmanas, principalmente as que vivem no Ocidente, a relativizarem o uso do véu, falar, é opcional, porque se a gente não usa, a gente não deixa de ser muçulmano. Óbvio, não deixa de ser muçulmano, mas você está em estado de ma'asiyah, ou seja, de desobediência divina, da mesma forma que o muçulmano que decide beber álcool, da mesma forma que o muçulmano que decide fazer qualquer coisa que o Alcorão determina que a pessoa não deveria fazer nessa vida, que é gozo e teste, e que a vida real é no paraíso, onde a pessoa vai realmente ali poder fazer, né, o que realmente quer. Mesmo assim, muitas mulheres muçulmanas não usam. E na maioria dos países muçulmanos, né, 90% deles, isso é completamente normal. Você ter mulheres que usam o véu, mulheres que não usam o véu. A maioria das muçulmanas, a imensa maioria, usa. Mas você tem ainda aquela parcela, digamos, pequena de mulheres, principalmente em países extremamente secularizados, que passaram por regimes coloniais imperiais, né, que proibiam ou desencorajavam o uso do véu, geralmente estrangeiros, como a União Soviética, o Império Britânico, o Império Francês, principalmente. Os franceses na Argélia, no norte da África, tinham uma política draconiana contra o uso do véu, os soviéticos também na Ásia Central. Então, nesses países, Líbano, por exemplo, também que já foi colônia da França, as mulheres costumam não utilizar o véu, né, de forma geral, mas você ainda tem muita gente que utiliza. E aí a gente vem
para a República Islâmica do Irã. E aí eu vou explicar essa questão tanto de um ponto de vista pessoal como uma análise histórica, né? Primeiramente, o uso do véu no Irã, ele é muito além de uma questão religiosa, uma questão de simbolismo político. Ou seja, ele tem a ver com a questão dos símbolos da política, o porquê, digamos assim, as pessoas utilizam o véu ou não. Por quê? No século XX, o Irã passou da dinastia Qajar para a dinastia Pahlavi e para o governo, digamos assim, democraticamente eleito secular de Mohammad Mossadegh. Aí depois você tem o retorno do Shah e você tem um jogo dos tronos na República do Irã, antes de ser uma república islâmica, na qual uma elite sempre era colocada no poder com auspícios e apoio do Ocidente, numa época onde o petróleo iraniano era, digamos, a fonte de riqueza e de energia de muitas nações estrangeiras. Então era interessante sempre colocar no poder governos que fossem pró-Ocidente, a despeito da população. Então, nos anos 1930, você tem a ascensão ao poder, óbvio, com apoio britânico, né, sem levar em consideração a vontade do povo, de Reza Shah, né, que é um governante da dinastia Pahlavi. E o Reza Shah, ele vai fazer diversas mudanças ocidentalizantes na sociedade iraniana. Entenda, os iranianos, os persas em geral, eles tinham o costume do uso do véu desde antes da época islâmica, né? Inclusive os historiadores falam que a burca, né, e outras modalidades de véu mais, digamos, completas e cobertas, são todas de origem persa, porque era costume da mulher persa se cobrir, era considerado um status você se cobrir. No mundo clássico, quanto mais roupa você usasse, maior era o seu status. Quem andava com menos roupa era servos, escravos, etc. Então, o véu no Irã é parte da cultura persa. Não necessariamente algo puramente islâmico, e dentro do Irã você vai ter o desenvolvimento de diversos tipos de véu de acordo com a sua etnia. Porém, a política de Reza Shah, ela ditava algo conhecido como Kashf-e-Hijab, né? Uma palavra que basicamente significa iluminação, né? Kashf do hijab, mas que mais corretamente poderia ser tratada como a abertura do véu, né? O desvelamento. E você teve uma política draconiana de perseguição às mulheres iranianas que usavam véu, ou seja, a maioria da população. E isso foi continuado nessa política de não só ocidentalizar a sociedade iraniana à força, né? E aí quando eu digo à força, eu digo morte, eu digo prisões, eu digo repressão política, além das extremamente econômicas, pelo qual as mulheres iranianas passaram por usar algo que era o costumais na sua sociedade e que já estavam usando bem desde antes do Islã surgir, há centenas e centenas de anos atrás. E as mulheres iranianas foram, digamos, obrigadas a passar pelo kashf, ou seja, pela desvelamento. Isso não aconteceu somente no Irã. A Turquia de Mustafa Kemal Atatürk também tinha essa questão do desvelamento, da política do desvelamento, da prisão das mulheres que queriam praticar o Islã, e todos esses governos, digamos, fantoches, né, culturais do Ocidente, passaram a fazer uma campanha anti-véu nos países muçulmanos. A União Soviética na Ásia Central fez a mesma coisa, a França na Argélia, meu Deus do céu, fez a mesma coisa. Então você teve uma perseguição à mulher muçulmana, né, protagonizada pelas potências estrangeiras, ocidentais e soviética, contra a religiosidade prática feminina. Então as muçulmanas não tinham mais o direito, em diversos lugares, de exercer socialmente o seu véu. E isso se tornou uma obsessão de muitos engenheiros sociais que queriam aplicar nos países muçulmanos, né? A gente tem aí diversos livros escritos a esse respeito, do desvelamento feminino como uma forma de avanço social. Ou seja, quanto menos roupa a mulher muçulmana usasse e mais ela mostrasse do seu corpo como as mulheres ocidentais fariam, mais as sociedades islâmicas seriam avançadas. E aí as pessoas começaram, aí os governos começaram a perseguir. E o que isso aconteceu? Houve um backlash, ou seja, houve um contragolpe, um tiro de volta, porque o véu passou não só a ser um
digamos, algo de piedade religiosa, como passou também a ser um símbolo político anti-imperialista. O véu passou a ser um símbolo ante as potências imperiais, não importa a natureza de quais elas fossem, se fossem capitalistas, imperialistas ou imperialistas comunistas como os soviéticos, de utilizar o véu para ir contra esses regimes. E muitas mulheres morreram por querer seguir, né, o que sua religião mandava e a piedade que o Alcorão exigia. Então, a gente vai notar que os regimes que buscam a legitimidade não na ocidentalização e no progresso, tal qual o Ocidente apresenta, mas na religião islâmica como uma forma de, digamos, coesão social, vão utilizar o véu, né, e a presença do véu como um símbolo máximo de vitória contra essa opressão. Isso vai acontecer após a Revolução Islâmica no Irã, do Ayatollah Khomeini, né, quando a dinastia dos Pahlavi, que havia feito essa opressão anti-hijab, começou. Você vai ver isso acontecer décadas mais tarde com o reuso, porém não revolucionário, do véu na Turquia, né, com a cessão do governo Erdogan, aí mais, né, na contemporaneidade, né, já no século XXI. E você vai ter, digamos, países que passaram a ir na contramão da proibição do véu para a obrigatoriedade do véu. E isso a gente tem em algumas regiões da Malásia, né, na Indonésia, em pouquíssimas regiões do Sudeste Asiático. Você vai ter no Irã, né, o uso obrigatório político do véu. O véu enquanto símbolo de que aquele Estado é legítimo porque ele mantém a maslaha, ou seja, o bem público comum, com o uso da modéstia do véu, né, na sociedade. E o véu passa de um símbolo de resistência à opressão para um símbolo de opressão estatal por alguns estados. E eu digo isso objetivamente, né, não só como analista, mas como muçulmano, que obviamente isso cria aí agora um contra-movimento no qual as mulheres querem poder decidir ou não usar o véu. E aí eu vou dizer, muito disso é influência do Ocidente, né, que cria movimentos anti o uso do véu para desestabilizar regimes. O quanto mais, digamos, pontos de convergência com a cultura ocidental países muçulmanos tiverem para gerar dissidências ameaçadoras ao regime que estiver estabelecido, melhor, né? E o uso do véu não deixa de ser isso também. Mas eu também não vou ignorar que mulheres genuinamente não querem usar o véu, não querem seguir a religião, não estão nem aí para o que o Alcorão diz, não se importam com o que vai acontecer com elas no pós-vida, né? E querem seguir a vida delas da forma como elas querem. E isso acaba gerando aí uma resposta opressora de diversos estados. No Irã, mais famosamente, e no Irã, da sociedade iraniana persa, você tem o que eu considero uma das maiores hipocrisias, né? Que é uma boa parcela das iranianas que utilizam o hijab, né? O dito hijab, o véu, da metade para trás da cabeça. É autorizado isso pelo Estado, mas em nenhum sentido islâmico, de nenhuma interpretação do Islã, aquilo é o hijab correto. Mas mesmo assim, por uma questão política, o governo iraniano permite que seja utilizado assim, da metade para trás da cabeça, com aquele franjão para fora. E aquilo ali não é considerado islamicamente o correto, ou a modéstia islâmica tal como é entendida, mas o governo iraniano permite para ser, digamos, o hijab da juventude, né? Para você ver que isso deixou de ser não só uma questão de seguir a religião à risca, para ser uma questão de a religiosidade, ela é interpretada de uma forma política. E o Estado iraniano, pós-revolucionário, pós-revolução do Ayatollah Khomeini, passou a obrigar a mulher a utilizar o véu como uma matéria de bem público, né, de modéstia pública. Você teve um grande apoio, né, porque a gente tem que entender que as iranianas acabaram de sair do regime do Shah, que prendia e matava pessoas que utilizassem o véu, para um regime que, né, agora dava o direito compulsório, né, digamos assim, da mulher utilizar o véu. Basicamente, quero que as pessoas entendam isso no contexto brasileiro, né? A gente passou por algumas décadas aí de ditadura militar, e aí, do nada, as pessoas eram obrigadas a votar. Elas agora tinham que ser obrigadas a exercer a democracia por lei. E aí isso acabou acontecendo com o véu também. E aí foi criada uma polícia religiosa no Irã, né? E que começou a, digamos, obrigar, né, a enforçar essa lei, tal qual a SAVAK, né, que era a polícia do Shah, antes fazia para tirar o véu da mulher muçulmana no Irã. E isso gera
muito protesto, né, até hoje, e aí isso vai culminar mais uma vez nesses tempos, nesse ano de 2022, agora no finalzinho, nesse mês de setembro, nos protestos pela morte, né, da Mahsa Amini, que foi uma jovem de 22 anos que foi abordada pela polícia, né, por não estar utilizando o véu, de acordo com as leis mandatórias do bem comum no Irã, e acabou morrendo, né? A versão oficial do governo iraniano é que ela morreu de ataque cardíaco durante a abordagem policial, e a versão, obviamente, dos ativistas é que ela foi morta por não estar usando o véu. E aí você tem diversos protestos ao redor do país de pessoas que queimam o véu em público e fazem, digamos assim, daquilo tudo uma questão de libertação feminina. E óbvio, né, que você vai ter, digamos, um grande aplauso do Ocidente com relação a isso, porque as pessoas aqui no Ocidente não entendem e não querem que as pessoas pratiquem o Islã, né? O Islã, ele é visto como, digamos, um reminiscente de um passado medieval na modernidade, assim como certas formas de cristianismo, ele não deveria ser mais praticado. Então as pessoas, elas vibram quando elas veem as muçulmanas atacando o véu e deixando ali a prática religiosa islâmica. E agora vem minha análise opinativa, né, a este respeito, né, depois de constatar todos esses pontos. A primeira coisa que eu queria dizer é que é o seguinte: eu, particularmente, enquanto muçulmano religioso praticante, uma pessoa que considera o Alcorão sagrado a revelação divina, o profeta Muhammad, o enviado de Deus, e etc., e tudo o que é necessário para a pessoa ser um muçulmano, não considero que a melhor política para o Estado muçulmano na modernidade seja a obrigatoriedade do véu. Por quê? Porque isso é uma arma de guerra utilizada por diversos países ocidentais e movimentos estrangeiros para destabilização de regimes. Simples assim. Não importa o quão as sociedades islâmicas sejam extremamente mais saudáveis do que as ocidentais, justamente pela sua religiosidade, as pessoas e diversos movimentos, né, e políticos no Ocidente vão utilizar essa questão feminina como um grande ício, né, uma grande questão para ameaçar estados e regimes muçulmanos ao longo de todo o Oriente Médio e Ásia. Então, basicamente um ditado, né, que a gente diz no Nordeste, que é dar carne a gato, né? Você está dando munição para isso. Eu acredito que os estados islâmicos da modernidade deveriam, obviamente, promover um programa de educação sobre a modéstia islâmica, porém não legislativo no sentido de prender pessoas que não estivessem utilizando o véu, porque isso gera uma resistência, principalmente na juventude. Os jovens, não importa em qual sociedade, eles não gostam de seguir regras, e isso, principalmente no Irã, que após a guerra Irã-Iraque teve uma perda muito grande de seus homens e pessoas mais velhas, e a geração iraniana hoje, a maioria é jovem. O Irã é um país muito jovem, e isso vai gerar, né, bastante protesto, né, com relação. E no fim das contas, isso acaba gerando também, pelo menos para mim que sou muçulmano, isso importa, né? Que é o segmento da religiosidade de uma forma hipócrita, ou seja, de uma forma hipócrita. As pessoas só estão seguindo porque tem um Estado que diz que se você não seguir, você é preso, e você não tem uma sinceridade na prática da fé. Então eu acredito que o modelo de deixar a escolha da pessoa seguir ou não naquela sociedade a religiosidade é a melhor forma, óbvio, mantendo certos padrões. Eu não sou a favor de que países muçulmanos comecem a criar leis, digamos assim, que sejam totalmente ocidentalizantes, no sentido de que não há uma cobertura corporal, digamos, estabelecida para homens e mulheres, porque até que no Ocidente também há. A gente sabe que você pode ir com seu biquíni fio dental para a praia, mas se você entrar num tribunal para uma audiência, ou você entrar num shopping ou em determinadas lojas, a segurança vai fazer basicamente o que fizeram com a Mahsa Amini com você, né? Então não há nenhuma sociedade, a não ser as mais primitivas de regiões selvagens e ermas do mundo, que não tem nenhum tipo de código de vestimenta. Não há sociedade hoje no mundo, né, sociedade numericamente relevante, na qual você possa andar completamente nu. Não existe isso. Então, criticar o Irã por mais roupa ou menos roupa, eu considero uma hipocrisia, porque todos os países do mundo têm o seu limite de pudor público e enforçam isso na base da força, na base da porrada. Se você não estiver vestido de uma determinada forma, num determinado ambiente, você vai ser tirado pela força policial ou pela segurança em qualquer lugar do mundo, e se você resistir, você vai morrer. Basicamente isso. Então, o Irã, ele bota um pouquinho de pano a mais nessa equação. E eu acho que as pessoas deviam ver isso também de uma forma muito pragmática. Porém, as pessoas costumam analisar isso
isso aí também de um ponto de vista da opressão da mulher nos países islâmicos pelo uso do véu, né? E aí eu diria que o Afeganistão, governado pelo Talibã, o Irã, em certas regiões da Arábia Saudita também, isso aí é uma realidade. E sim, o véu, apesar de ele não ser per si opressão, ele pode ser utilizado como opressão por certos regimes. Mas a vida social da mulher ocidental que critica isso também não é lá suas maravilhas, né? As mulheres aqui no Ocidente foram completamente despidas de sua estrutura familiar para servir a um grande monstro chamado mercado de trabalho. As relações interpessoais são totalmente casuais, não há mais família, não há mais apoio. A mulher, ela tem que ser, digamos assim, jogada no mundo onde só existe o sexo casual, onde só existe o adultério, onde só existe a bastardia, não há mais pais que assumem seus filhos. Todas as relações são por prazer e você tem a mulher, digamos, obrigada a trabalhar sem nenhum tipo de apoio familiar. Famílias não existem mais, há só fornicação, há só adultério, e tudo isso está ligado com a falta de modéstia. Não tem como dizer que não está. Mulheres extremamente depressivas, que precisam estar sempre extremamente bem maquiadas para sair na rua, e homens que utilizam e sempre veem a mulher como objeto de satisfação sexual pessoal, porque somente o corpo delas é valorizado, e por aí vai. Então, assim, não há como não observar também que em sociedades onde não há o véu islâmico e onde as mulheres não usam o véu, há suas opressões femininas derivadas desse não uso. E as pessoas precisam ser bem honestas quando elas analisam isso aí. Hoje em dia as mulheres do Ocidente são tratadas como objeto de marketing, são ensinadas desde criança a saírem para atrair homens na rua, a terem relações sexuais sem qualquer tipo de compromisso, e isso gera uma geração imensa de mulheres infelizes, de sociedades completamente destruídas pelo abuso de drogas e pela, enfim, não paternidade, pais que não assumem filhos porque também são ensinados a partirem para relações casuais, e isso gera o caos, sociedades extremamente violentas com relação a crime urbano e por aí vai. Enquanto o mundo islâmico, onde você tem a modéstia pública implementada, isso está muito ligado à questão do uso da roupa, isso é extremamente psicologicamente ligado ao uso de roupa, a uma sociedade onde o corpo da mulher não é explorado sexualmente de forma tão agressiva quanto é no Ocidente, a pornografia, enfim. Você tem as sociedades islâmicas que têm níveis de crime mais baixos, famílias mais bem estruturadas e mulheres no que eu considero serem objetivamente muito mais felizes, porque buscam e seguem um papel feminino com menos pressão social de que no Ocidente, que exige que a mulher seja lançada direto no mercado de trabalho, enfim, e viva para basicamente agradar uma população masculina que a quer sexualmente e o faz isso de forma completamente inconsciente já. Nenhuma mulher sai de mini short hoje em dia achando que aquilo ali é parte de um projeto de engenharia social. Hoje em dia ela já acha que é a própria escolha dela sair daquele jeito, quando a gente sabe que originalmente, na verdade, não foi assim. Então, a gente tem, né, aí hoje esses protestos no Irã. Eu não creio que isso será uma derrubada do regime, até porque a sociedade iraniana ela é diversa e você tem um grande apoio das mulheres no Irã ao regime iraniano, porque muitas dessas mulheres estavam vivas na época que a Savak matava e prendia mulheres por usar o véu. E aquilo ali, aqueles protestos são de uma parcela substancial, né? Não diria a maioria, mas substancial da população iraniana, que são os jovens, mas não creio que seja ainda o suficiente para derrubar o regime e não vejo esses protestos como uma forma de positividade. Eu acredito que o regime dos ayatollahs, né, no Irã deva se reformar nesse sentido, com questões, né, contra a obrigatoriedade do uso do véu, como eu já falei anteriormente, mas fazer disso um incentivo à queima pública do véu, todo aquele caos que está acontecendo contra, né, o véu sendo mais uma vez utilizado como uma questão política, isso aí é, enfim, algo extremamente negativo e é óbvio resultado daquilo que eu falei, da utilização por obrigação, por compulsão, o que acaba gerando a hipocrisia e o aproveitamento por regimes ocidentais, né, para criar dissidência. Uma das coisas que eu sempre encontro com mulheres iranianas que vivem no Ocidente, né, que são, enfim, imigrantes e que não voltam mais para o seu país de origem, né, que não querem viver mais sob a República Islâmica do Irã, é que realmente isso, elas têm um certo ódio a tudo que é religioso, a tudo que simboliza, digamos assim, a fé e a prática do islamismo
enquanto sua versão iraniana, né, por terem vivido aquela experiência que é extremamente negativa e opressiva. Então é por isso que eu sou a favor, digamos, de uma manutenção não tão agressiva do Estado com relação ao uso do véu. E é basicamente isso, pessoal. Se você gostou desse podcast, por favor, recomende para os seus amigos, compartilhe com eles. Se você gostou dessa análise, se você quer que eu participe também de outros canais, você pode me convidar para uma entrevista, eu sou completamente aberto a isso. Siga a página História Islâmica em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no YouTube também, você vai encontrar bastante coisa. Essas minhas análises ficam disponíveis aqui, né, nessa forma de áudio, se vocês quiserem escutar, mandar para seus amigos. Quem puder contribuir com a página História Islâmica financeiramente, né, a gente tem um canal de Pix, que é através dele que eu consigo manter, né, a página funcionando. E é isso, pessoal. Assalamu alaikum, fiquem na paz. Até o próximo História Islamicast, o podcast da página História Islâmica.